Glória a Deus. Amados, paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Nós vamos falar um pouquinho. Eu confesso aos irmãos que eu estou tentando sair do livro de Efésios. Faz uns 2 anos já e eu não estou conseguindo. E eu percebo assim que tem alguns irmãos na igreja que também, alguns pregadores aí que também estão tentando sair e não estão conseguindo sair do livro de Efésios. Mas ele é muito extraordinário. O livro de Efésios, a carta, do apóstolo, não é livro, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala a respeito da graça, muito sobre a graça de Deus. E o Senhor, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Ele tem falado ao meu coração muito sobre a graça de Deus. A graça manifesta sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. A graça que transforma, a graça que muda. E isso tem enchido o meu coração, amados, de tal forma que às vezes eu peço alguma coisa ao Senhor, vou lá e abro a Bíblia inteira, mas vou lá para Efésios. Volto à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E é muito interessante isso, porque quando o Senhor quer falar algo conosco, Ele sempre nos leva dessa forma, Ele nos orienta, Ele nos dirige, Ele mostra para nós aquilo que verdadeiramente Ele quer das nossas vidas. E eu não vou ler o texto, mas eu gostaria que você acompanhasse a partir do primeiro capítulo de Efésios, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos dar uma olhada até o versículo 10. Eu não vou ler o texto, porque eu vou ler o texto depois, vou ler alguns versículos depois. Mas a princípio, amados, o apóstolo Paulo, no começo da epístola, ele fala assim: o apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, aos santos e vive em Efésios, e aos fiéis em Jesus Cristo. Graça, olha o que ele fala: graça a vós outros, paz, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, só para contextualizar, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, ele vai falar que ele está preso em Roma. Olha o que ele fala no primeiro versículo do capítulo 4, ele fala assim: rogo, pois, irmãos, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quando ele escreve essa carta, ele já estava preso em Roma. Logo depois diz a história que ele foi morto. Mas o início da carta, irmãos, me chama a atenção: a graça a vós, outros e paz. E eu fico pensando que uma pessoa que está presa, uma pessoa que está prestes a ser levada, prestes a ser morta, prestes a ser sacrificada, ela tem a condição de escrever essa importância da graça, que a graça, para quem não está lembrado, sei que você já ouviu isso várias vezes, mas só para lembrar você, a graça é favor imerecido. E a graça, diz o apóstolo Paulo, a graça de Deus, que vocês possam usufruir isso, em outras palavras. Que vocês possam, igreja que está em Éfeso, que você possa usufruir, que essa igreja lá na antiga Grécia possa usufruir da graça de Deus. Irmãos, quando eu olho para isso, eu fico imaginando nós, a igreja do século 21, nós igreja, eu, você, igreja do século 21, se nós estamos realmente usufruindo isso, usufruindo da graça, desse favor imerecido, se há essa vontade em nós de usufruirmos dessa graça, de termos essa graça ao nosso favor. E o apóstolo Paulo ainda continua falando lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 7, ele fala assim: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para sede santo, graça a vós da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aqui ele faz 2 alertas. Primeiro, a vós que foram chamados para serem santos. Santos é separados. A nós que fomos chamados para sermos separados. A nós que fomos chamados para sermos diferentes. A nós que fomos chamados para sermos levados a essa condição de ser diferente na terra, como nós já ouvimos aqui nessa noite. Então o apóstolo Paulo fala, olha, a graça, essa graça e essa paz que vem de Deus, que possa estar em vós, que possa estar em mim e que possa estar em você. A graça da parte de Deus, a santidade da parte de Deus. Porque às vezes, quando nós falamos que nós precisamos ser santos, irmãos, é no sentido de nós sermos separados. É no sentido de nós sermos separados do mundo. É no sentido de nós nos separarmos das coisas que vão nos separar de Deus. Isaías fala que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. E que essa santidade, que essa graça, ela esteja em nós de tal forma que isso possa nos chegar a Deus e não nos separar de Deus. Que essa separação nossa do mundo, ela possa nos ligar a Deus. Que a nossa separação das coisas mundanas, ela possa nos ligar de volta a Deus. E através dessa graça ou desse favor imerecido, que nós temos bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Irmãos, só abrir um parênteses aqui, quando nós falamos sobre bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. Eu falo sempre que as bênçãos espirituais as bênçãos materiais, elas são consequências das bênçãos espirituais. Se nós tivermos bênçãos espirituais sobre as nossas vidas, se nós realmente estamos separados, se nós realmente vivemos debaixo da graça, se nós realmente estamos separados pelo Senhor, então essas bênçãos materiais, elas vão nos seguir. Elas vão nos acompanhar. Quer dizer, elas nos acompanham o tempo todo. Essas coisas nós precisamos entender, e a igreja precisa entender que essas bênçãos espirituais, elas precisam ser reconhecidas e ser valorizadas. Irmãos, quando nós falamos em valorização, às vezes nós esquecemos determinadas coisas que o Senhor nos alcança. Às vezes nós esquecemos determinadas coisas que o Senhor nos dá. Eu sempre falo isso para os irmãos amados, não podemos esquecer aquilo que o Senhor tem dado para nós. Nós não podemos esquecer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós não podemos esquecer aquilo que o Senhor tem nos dado de uma forma extraordinária. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Às vezes não são grandes coisas. Às vezes não são coisas extraordinárias. Mas pequenas coisas que o Senhor tem nos dado. Pequenas coisas que o Senhor tem nos alcançado. Ontem eu ouvi o pastor falar aqui a respeito, né? Eu até ri um pouco porque o pastor falou assim, você respira, irmão. Respira aí, vê se você está vivo. Em outras palavras foi isso, né? Vê se você está vivo. Respira. Se você estiver vivo, se você estiver respirando, já é motivo para você agradecer a Deus. Se você estiver com vida, já é motivo para você agradecer a Deus. Nós vivemos, eu falei ontem à noite também que nós vivemos num mundo onde as coisas, elas têm procurado nos tirar do foco. Muitas coisas procuram nos tirar do foco. Muitas coisas procuram desvirtuar aquilo que nós estamos querendo na terra. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: o que tem tirado você do foco? E o que tem feito com que você não valorize bênçãos espirituais que têm vindo sobre a sua vida? O que tem
o que tem feito que você não valorize bênçãos espirituais que têm vindo sobre a vida da sua casa, a vida da sua família, a vida da sua empresa, a sua vida, a vida do seu trabalho. O que tem feito com que você esqueça isso, esqueça de valorizar. Essa é a palavra. Porque quando nós não valorizamos, nós perdemos o foco. O nosso foco está lá. A nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança é nós estarmos com o Senhor. Então, o nosso foco tem que ser o Senhor. Muitas coisas têm nos tirado desse privilégio, eu posso dizer que é um privilégio. E aí nós começamos a não valorizar coisas, bênçãos que o Senhor tem nos dado. Bênçãos que o Senhor tem nos alcançado, e nós não valorizamos isso. Irmãos, quando nós passamos a valorizar essas coisas, quando nós passamos a valorizar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, muita coisa vai mudar na sua vida, na minha vida também. Em 2025, nós estamos começando o ano, 2025, nós precisamos valorizar cada pequenas coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Meus irmãos, o Senhor pode colocar nas nossas mãos coisas pequenas, e o Senhor pode colocar nas nossas mãos coisas grandes. Será que você vai valorizar isso? O Senhor vai colocar nas nossas mãos. Eu falei aqui, eu não lembro quando. O Senhor me traz ao coração novamente isso. Que o Senhor vai colocar nas mãos dessa igreja coisas tremendas. O Espírito Santo me levou a isso. Se não me engano, no mês de janeiro. O Senhor vai colocar nas mãos dessa igreja coisas tremendas, coisas grandes. E nós precisamos valorizar isso. E eu não sei que coisas são, sinceramente que eu não sei, o Senhor não me deu esse discernimento, mas acredito que sejam coisas espirituais. Acredito que sejam, quando se fala em espiritual, irmãos, nós não podemos esquecer de almas. Quando se fala em espiritual, nós não podemos esquecer de pessoas. Nós não podemos esquecer daqueles que estão indo para o inferno a passos largos. Quando se fala em espiritual, nós não podemos esquecer isso. Mas o propósito de Deus, que chega o final desse ano, irmão, e você possa vir aqui e agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Se o Senhor quiser aqui, nesse ano você receba grandes coisas, o Senhor vai colocar nas suas mãos. Você não vai precisar sair mendigando por aí, você não vai sair, não, você não vai precisar sair, não, o Senhor vai colocar nas suas mãos, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Reconhecer isso é graça, isso é graça. Isso é bênção, isso é graça. Nós reconhecermos isso nas nossas vidas. Meus irmãos, o ano passado eu falei aqui que nós tivemos muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas provações, muitas angústias, muitas tristezas. Mas uma coisa eu reconheço, que o meu Deus, Ele nunca deixou, nenhum momento, Ele nunca me deixou. Ele nunca deixou minha casa, nunca deixou os meus filhos, nunca deixou meu neto, nunca. E isso já é motivo para nós agradecermos.
E isso já é motivo para nós reconhecermos o poder e a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Isso já é motivo. Ah, mas eu queria tanto trocar meu carro ano passado. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Isso são coisas. E essas coisas não vão te levar para o céu. São coisas. Essas coisas talvez vão te deixar mais... Os irmãos todos são bonitos, tá? Amém? Amém, irmãos? Amém? Amém. Vai te deixar um pouquinho mais bonito de repente, dentro de um carro novo. Vai deixar um pouquinho mais bonito, né, irmão Cito? Deixa a pessoa mais alinhada. Mas uma coisa eu posso falar para vocês. São coisas. São coisas. Essas coisas, elas não vão te levar para o céu. Aliás, essas coisas vão ficar. Elas vão ficar. O que vai é a nossa alma. Isso sim. Isso sim. O que o Senhor vai buscar vai ser a minha alma, o meu espírito. Isso sim, o meu físico vai ficar também. Mas isso sim o Senhor vai requerer. E quando nós agradecemos ao Senhor, quando nós reconhecemos esse poder de Deus sobre as nossas vidas, quando nós reconhecemos a graça de Deus sobre nós, irmãos, é uma coisa extraordinária. O Senhor, Ele nos chamou dentro desse contexto. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, eu gostaria que você lesse comigo, diz assim: e assim como nos escolheu antes nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Nós sermos santos. O propósito de Deus para a igreja é te dar carro novo? Sim. O propósito de Deus para a igreja é dar uma casa? Também. Mas o primeiro de tudo é sermos santos. E as bênçãos vão nos acompanhar. As bênçãos vão nos acompanhar. Não tem como não acompanhar. Não tem como. Não tem. Porque a partir do momento que nós buscarmos isso nas nossas vidas, de sermos santos no Senhor, meus irmãos, sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. O apóstolo Paulo ainda fala, se não me engano, pastor me ajuda por favor, se não me engano o apóstolo Paulo fala lá para Timóteo, para que quando ele for escolher uma liderança, que ele seja irrepreensível perante os olhos da comunidade, ou os olhos da igreja. Irmãos, que nós sejamos irrepreensíveis perante o Senhor, que eu seja irrepreensível perante o Senhor. E não é porque, de repente, eu sou, não. É porque eu preciso ser, e nós precisamos ser. É porque nós precisamos ser, porque a graça do Senhor está sobre as nossas vidas, então não tem como nós não sermos, ou não buscarmos a santidade diante do Senhor, não tem como, porque o propósito de Deus é de nós sermos santos. O apóstolo Pedro fala, olha, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, ou seja, seja separado, que o pecado não faça divisão entre você e Deus, que nesse ano de 2025, eu ia falar 2005, que nesse ano de 2025, amados, você possa ser santo, na presença do Senhor nosso Deus, santo, irrepreensível, irrepreensível.
Ah, amados, às vezes nós passamos por algumas coisas e precisamos ser, como o profeta Isaías falou, olha, eu até vou ler esse texto, irmãos, que está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3, eu li ontem à noite, mas eu gostaria de ler de novo com os irmãos. Isaías, capítulo 3, versículo 6, se o irmão quiser colocar aí no telão para mim, por favor. Olha o que o profeta fala. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, da sua glória. Eu fico imaginando isso aqui, irmãos. Alguns teólogos falam que quando os anjos cantam Santo, 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 eles estão dizendo, olha, o Pai é santo, o Filho é santo, e o Espírito Santo é santo. A Trindade está aqui. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando como nós temos que nos portar diante do Senhor, como a igreja tem que se portar diante do Senhor nosso Deus, porque o Senhor é santo. Porque o Senhor é santo. Aí você pode olhar para meu irmão assim, mas eu não consigo, não tem como, eu não consigo. Mas eu digo para você, você consegue. Você consegue, porque a graça está sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? A graça está sobre a sua vida. Então nós precisamos ser, nós vamos errar. Mas mesmo assim a graça continua sobre as nossas vidas. A graça de Deus, ela continua sobre nós. O propósito de Deus é também de nós refletirmos o caráter de Cristo. Aí você pode dizer, mas isso é possível? Se a graça de Deus estiver sobre as nossas vidas, nós vamos refletir o caráter de Cristo. Se a graça do Senhor estiver sobre a minha vida, eu vou refletir o caráter de Cristo. Se a graça do Senhor estiver sobre a minha vida, eu vou refletir sim. Filipenses, o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, sendo encontrado de forma homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele foi obediente. Irmãos, você não precisa ser obediente a uma igreja. Não, você precisa ser obediente ao Senhor. E aí você pode dizer, mas então quer dizer que onde é que entra a igreja nisso? A igreja entra. Quando a igreja é uma igreja que está dentro dos propósitos, dos princípios bíblicos, você se adequa nela. É automático. Automaticamente você vai acabar obedecendo à doutrina da igreja, porque está dentro dos princípios bíblicos. Está dentro dos princípios. Mas uma coisa que o Senhor quer de nós, é que nós, através disso, venha refletir o caráter de Cristo, porque nós somos pequenas igrejas. Nós somos pequenos cristos. Nós somos pequenas igrejas. Nós somos igreja. Aonde você vai, você é igreja. Aonde você está, você é igreja. Aonde você cultua, você é igreja. Na sua família, você é igreja. Aliás, lá na sua casa, que é... Vou falar, né? É lá mesmo que nós precisamos ser igreja. E é lá mesmo onde nós precisamos deixar
o caráter de Cristo refletir em nós? Para mim, talvez seja até mais fácil falar para os irmãos aqui. Seja até mais fácil do que deixar o caráter de Cristo refletir em mim. Talvez para você, meu amado, bem fácil, você vir até o templo. Mas é muito mais difícil você deixar o caráter de Cristo refletir em vós. De que forma nós vamos alcançar isso? É através da graça, do favor imerecido. É através disso. Nós não vamos alcançar de outra forma, irmãos. A importância do sacrifício de Jesus, a importância do sacrifício de Cristo, é outra coisa que nós vamos conseguir entender através da graça de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós entramos em parafuso, irmãos. Às vezes nós entramos em parafuso para tentar entender isso, para tentar entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós entramos, ficamos meio assim, mas será que existiu? Será que não existiu? Será que isso é real? Será que não é? A graça, ela explica isso. Se você começar a estudar desde Gênesis, o Senhor vem trazendo para nós, vem mostrando para nós, olha, uma hora dessa vai acontecer. Vai acontecer. Vai ter um momento na história que vai acontecer. Vai ter um momento na história que vai ser separado, antes de Cristo ou depois de Cristo. Vai ter esse momento na história que vai ser separado. É esse momento na história. A graça, ela vem mostrando isso para o mundo. A graça de Deus é que faz com que você entenda, irmãos, meu amado, você entenda o real significado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A importância que ele tem. Olha o que o apóstolo Pedro fala, ele fala assim, carregando eles em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, pelas suas feridas nós fomos sarados. Em Hebreus 2:28 diz assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para lavar os pecados de muitos, aparecerá na segunda vez sem pecados aos que aguardam para a salvação. Carregando sobre o madeiro. Você vai olhar para mim e falar, irmão, isso parece meio ilógico, é fora de contexto, é fora da lógica. Você pode olhar para mim e falar, irmão, sim, isso aqui é uma coisa que não existe. Como que alguém pode carregar o madeiro, e nesse madeiro ter o significado de todos os nossos pecados? Pode carregar uma cruz, e nessa cruz ter o significado dos nossos pecados? Irmãos, isso você vai entender pela graça que está sobre a sua vida. A graça de Deus, ela pode explicar isso. Você não precisa ser um teólogo para entender isso, mas você precisa deixar que a graça de Deus, ela esclareça essas coisas para o seu coração. Você precisa deixar que a graça de Deus esclareça isso, porque a partir do momento que você deixa a graça de Deus esclarecer isso no seu coração, meu amado, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, porque tem muita gente aqui, eu sei, e o Espírito Santo, ele não se engana, mas tem muita gente aqui que não consegue entender como que alguém pode morrer na cruz por alguém. A graça, ela explica isso para você. O poder e a autoridade de Deus explica isso para você. E aí você vai começar a agradecer a Deus, a louvar ao Senhor nas mínimas coisas. Aí você vai começar a perceber a ação de Deus nas mínimas coisas. Quando você entender que foi lá, há 2000 anos atrás, irmãos, isso é uma coisa assim, eu não sei se só eu que às vezes pego meio que
pensando sobre isso. Mas raciocina comigo. Raciocina comigo. Será que isso tem lógica? Será que isso tem lógica? Aos olhos humanos isso tem lógica? Aos olhos carnais isso tem lógica? Eu só posso falar para você uma coisa. Essa graça que está sobre a sua vida nessa noite, ela pode esclarecer muitas coisas que há dúvida no seu coração. No seu coração. Essa graça, essa misericórdia de Deus, ela pode esclarecer muitas coisas que às vezes você não consegue entender. E isso, amados, é pessoal. Tanto que a salvação é pessoal. É pessoal. É você e Deus. Eu posso falar hoje para você 1001 palavras, 1001 palavras, mas é pessoal, é você e Deus. A salvação é pessoal, é você e Deus. É pessoal. Quando nós formos ter com o Senhor, é eu e o meu Deus. É pessoal. E essas coisas, irmãos, eu posso ajudar, a pregação pode ajudar, a ministração pode ajudar, nós podemos ajudar, mas essas coisas você tem que buscar você do Senhor e falar: Senhor, com a tua graça, me ajude a compreender determinadas coisas que eu não entendo. Com a sua graça, me ajude a eu entender, Senhor, por que tem coisas que acontecem na minha vida e eu não consigo entender. Com a sua graça, Pai, me ajuda a entender, por que é que de repente, sei lá, eu perdi um irmão, sei lá, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Senhor, com a sua graça, me ajuda a entender isso, por que é que tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu não estou conseguindo entender. Pai, é com a sua graça, porque a importância que o Senhor dá para isso, para que nós conseguimos entender aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, da sua vida e da minha vida. Talvez você veio aqui nessa noite pensando em receber uma palavra que te colocasse para cima. Eu posso dizer para você nessa noite que a palavra é: a graça do Senhor está sobre a sua vida e Ele vai explicar. Através disso, o Espírito Santo vai explicar para você determinadas coisas que você não consegue entender. O Espírito Santo vai explicar determinadas coisas que você não consegue entender. Meu irmão, como que você pode olhar para mim e falar assim: irmão, sinto como que é a redenção dos pecados, perdão dos pecados, o mundo jaz no maligno, há muitas coisas acontecendo e tal, há pecado por todos os lados, em todos os momentos da vida. Meu irmão, é a graça que vai nos alcançar, ou vai alcançar a sua vida, e que vai fazer com que você entenda que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi real e ele foi verdadeiro. Aleluia. Ele foi verdadeiro. Que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Que o sacrifício de Jesus na cruz foi para te resgatar. E talvez você não consiga entender isso, mas o Senhor está falando para você nessa noite, para que você comece a pensar e busque do Senhor, para que o Senhor resolva, ou para que o Senhor, através da sua vontade, Ele consiga esclarecer isso para a sua vida. Consiga colocar isso no seu coração. Consiga ministrar isso no teu coração. Deixa o Senhor, meu irmão, igreja amada, durante esse ano, deixa o Senhor visitar o seu coração. Deixa o Senhor agir no teu espírito. Deixa o Senhor soprar sobre a sua vida de novo, dar um novo fôlego de vida para você. Deixa o Senhor fazer isso. Deixa o Senhor soprar sobre você. Deixa o Senhor, assim como Ele soprou em Adão, deixa o Senhor soprar sobre você de novo.
E você, nesse ano, fazer coisas extraordinárias. Eu estou falando muito desse ano, irmãos. Desse ano. O Senhor fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deixa o Senhor fazer isso. Deixa o Senhor fazer isso na sua vida. É através da graça. É através desse favor imerecido. Isso não se compra. Presta atenção no que eu vou falar para você. Isso não se compra. Você não vai no mercado comprar isso. Isso se busca. Isso se busca. Isso se adquire. Através da oração. Através da súplica. Através da leitura da palavra. E é isso que o Senhor quer para a sua vida. É isso que o Senhor quer para a minha vida. Deixe a graça de Deus. Você vai entender muitas coisas. Coisas que eu não estou entendendo. Quando estou lendo Efésios, eu estou conseguindo entender muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Aí você pode olhar para mim, irmão Alcino. Você está com 60 anos nas costas, não entendeu? Não entendeu determinadas coisas ainda. Irmãos, nós estamos aprendendo. E vamos morrer aprendendo. Vamos morrer aprendendo. E o Senhor tem me ensinado muitas coisas. Que a graça dEle me basta. A graça do Senhor te basta. E Ele vai te explicar muitas coisas. Vamos ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Espírito Santo, feche os teus olhos, meu irmão. Feche os teus olhos. Eu sei que você tem muito a falar para o Senhor. E eu também. Nós temos muito o que falar ao Senhor, muito o que pedir, para que o Senhor esclareça determinadas coisas. Nós temos muito. Mas o Senhor só quer uma coisa de nós, igreja. Que a gente deixe o Espírito Santo de Deus agir, falar, ministrar, tocar. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida, por favor. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Deixa o Espírito, deixa Ele. Questionamentos que você faz e que homem nenhum consegue esclarecer. Homem nenhum vai conseguir esclarecer determinadas coisas para você. Esses questionamentos, meu irmão, deixa o Espírito Santo esclarecer para você, por favor. Faz isso. Faz isso. Não resista. Não resista. Não resista. Não resista. Não resista ao Espírito. A graça está sobre a sua vida. Somente deixe ela agir, que ela vai explicar determinadas coisas. Coisas que você não entende, coisas que você não compreende. E que através da minha palavra aqui, de repente eu não consigo alcançar, e não vou alcançar jamais o seu coração. Mas uma coisa eu sei, que o Espírito Santo ele pode esclarecer. Talvez você esteja pedindo, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Talvez você esteja pedindo, Senhor, por que eu perdi meus pais, perdi minha mãe, perdi meus irmãos. E o Senhor quer esclarecer através da graça dEle sobre a sua vida. Ele quer trazer ao teu coração, mas principalmente, meu amado, Ele quer trazer paz ao seu coração.
aquela paz que excede todo entendimento. Essa paz o Senhor quer trazer ao teu coração nessa noite, e somente a graça pode fazer isso. Coloque sua mão no seu coração, por favor. Sinta ele bater. Sinta o coração bater. Já é um motivo para você agradecer. Já é um motivo para você agradecer. Já é um motivo. Já é um motivo para você dizer: Senhor, muito obrigado. Já é um motivo para você dizer: Senhor, eu te louvo por isso. Já é um motivo para você dizer, se dobrar perante o Senhor: e Senhor, eu quero que Ele continue batendo por muitos anos. Quero que Ele continue batendo por muitos anos, para eu poder fazer a Tua obra. Eu quero, Senhor, que meu coração continue batendo por muitos anos, para eu poder continuar falando da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua autoridade. Eu quero, Senhor, que meu coração bata durante muitos anos, para que eu possa servir os meus irmãos, a Tua casa. Eu quero, Senhor, que meu coração bata durante muitos anos, para que eu possa Te agradecer, Te louvar, Te engrandecer. Você tem motivo para agradecer, irmão. Essa é a graça. Esse é o favor imerecido. Coisa que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. É pela graça. Te adoramos, Pai, por essa noite tão especial. Te adoramos, Deus, pela vida da sua igreja, pela vida dos teus filhos. Por cada um, Pai, que entrou neste lugar. E pode sentir a Tua presença, pode sentir o Teu agir, pode sentir o Teu Espírito, Senhor, sobre as suas vidas, Pai. Muito obrigado por eles, muito obrigado por eles. Deus, eu Te agradeço, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai, pelo nosso coração continuar batendo, Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado, nós Te louvamos, nós Te exaltamos. Deus, muito obrigado pela minha casa. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela casa dos meus irmãos, pela família, pelos filhos, Pai, muito obrigado. Isso é graça, Deus, muito obrigado, aleluia. Oh Deus, é favor imerecido, eu sei, Pai, portanto, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Eu sei, Senhor, que esse favor está sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja, e que durante esse ano, Pai, esse favor, Senhor, continue sobre nós, Pai, que não seja retirado de nós, não seja, Pai, mas que nós possamos continuar firmes no Senhor, sabendo que no Senhor, o nosso trabalho, a nossa fé, nunca, jamais será vã no Senhor. Que nós continuamos, Pai, durante esse ano, Senhor, sendo, Senhor, um verdadeiro exército de Cristo. Homens e mulheres destemidos, Pai, porque sabemos que a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Homens e mulheres, Senhor, destemidos, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor, porque sabemos que o Teu poder está sobre nós, a Tua autoridade está sobre nós, ó Pai. E nós possamos, Senhor, falar que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é tremendo, que o nosso Deus pode todas as coisas, que o nosso Deus, Ele quebra as correntes, que o nosso Deus, Ele quebra as algemas, que o nosso Deus, Senhor, Ele destrava, Senhor, aquilo que está travado, mas o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus, Ele vai quebrar toda a seta do diabo, e vai fazer com que nós nos alegramos na sua presença, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, nós Te adoramos, Pai, por essa noite.
porque sabemos que o nosso Deus, Ele está presente neste lugar, e Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Durante a semana, Senhor, teus filhos estarão por aí, que eles lembrem dessa palavra, Pai, que eles lembrem dessa palavra, que a graça está sobre eles, e que se eles pecarem, Deus, eles possam lembrar que a sua graça está sobre eles, a sua misericórdia está sobre eles, que eles possam se arrepender, Deus, e chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu errei, mas a sua graça está sobre mim, e eu preciso que o Senhor me perdoe. Deus, nós vamos fazer nessa semana negócios, Pai. Tem homens e mulheres aqui, Senhor, que vão fazer negócios, Deus, que esses negócios todos sejam lícitos na Tua presença, e que a Tua igreja tenha temor e tremor diante do Senhor, quando for abrir a boca, Pai, para falar, para fazer algum tipo de negócio, Senhor, mas que haja temor ao Senhor. Espírito Santo, haja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Senhor amado, que essa semana seja uma semana extraordinária, extraordinária mesmo, Senhor, extraordinária, e que todos nós possamos lembrar que a graça está sobre nós. Senhor, que essa semana, Senhor, seja uma semana, Senhor, onde nós possamos, Senhor, nos alegrar, Senhor, com pequenas coisas, nos alegrar com pequenas coisas, Pai, porque a graça está sobre nós. Que nós possamos nos alegrar no nosso trabalho, na empresa dos Teus filhos, Pai, os que são funcionários públicos, Pai, professores, eu não sei, Deus, mas eu sei de uma coisa, que nós possamos nos alegrar na Tua presença, porque só o Senhor pode trazer a alegria e a paz que a Tua igreja precisa. Oh Espírito Santo, muito obrigado.